Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. João, capítulo 4, a partir do versículo 23. Amém? E diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Salmos 22, o verso 3, que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E a palavra hebraica para habitar, em um dos seus significados, ela significa se casar. Então, isso significa, irmãos, que o louvor é um meio de se relacionar intimamente com o nosso Deus. E o que significa, então, adorar? Nós falamos tanto, mencionamos tanto, quando nós estamos na igreja, falamos sobre adoração. Mas o que seria no nosso coração? O que é que nós entendemos por adoração? Adoração, ele é um relacionamento de amor, irmãos, entre nós e ao Senhor. O Senhor Jesus, que é o Deus a quem nós servimos. E a adoração, ela tem a ver com a minha atitude em relação a Deus, de modo que eu posso pregar sem adoração, eu posso servir sem adorar, eu posso louvar sem adorar, eu posso orar sem adorar, eu posso contribuir na casa do Senhor sem adoração. Sem adoração, tudo fica vazio, irmãos. Nada tem sentido. É humano, é carnal. É apenas a nossa mente tentando fabricar um clima espiritual quando não se tem adoração. E é por isso que muitos falam, irmãos, hoje, o que mais se tem nas igrejas são pessoas que não compreendem o que é adoração, que servem a Deus sem adoração, irmãos. Muitos falam, muitos pregam, muitos cantam, mas não o reconhecem como o que Ele é. Não o reverenciam, não se submetem às ordenanças do Senhor. Pessoas que ficam anos na igreja, porém não aceitam o Senhor Jesus, aceitam as suas conveniências, aceitam os aplausos, aceitam a riqueza. E aí os escândalos vêm porque acham e dizem que servem a Deus, mas não o adoram. E aquele que serve a Deus sem adoração não serve a Deus, porque para servir a Deus precisa adorar, irmãos. Lá em Marcos, diz assim, no capítulo 12, o versículo 30, E disse Jesus: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro de todos os mandamentos, é a primeira lição, irmãos. É como se fosse o ponto de partida. É como lá na escola, irmão. Se você não entender o início da lição, você não vai entender o resto, você não vai dar conta do restante. Se nós, enquanto crentes firmes no Senhor Jesus, enquanto nós não compreendermos que servir ao Senhor necessita de adoração, irmãos, então nós não vamos chegar a lugar nenhum com o Senhor Jesus. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele procura os tais adoradores, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, irmão, se o Senhor diz na sua palavra que Ele procura, é porque não é algo tão fácil assim, irmãos. Muitas vezes, a gente tenta falar do Senhor Jesus para as pessoas, e o que as pessoas fazem é acharem que é muito difícil servir ao Senhor Jesus.
acham que obedecer ao Senhor Jesus é muito difícil. Acham que abrir mão das coisas que o mundo oferece são coisas e situações difíceis. Mas nós que adoramos ao Senhor Jesus, nós sabemos que isso não é difícil. Difícil é ficar sem a presença do Senhor Jesus. Difícil é ficar sem adorar o Senhor Jesus. Difícil é ficar sem permanecer na presença, sem buscar a face do Senhor Jesus. Isso é difícil, irmãos. Isso é adorar, irmãos. É adorar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, irmãos. Jesus, ele falava sobre os fariseus, irmãos, que eles eram hipócritas, porque eles ensinavam algo que não tinha no coração, irmãos. O Senhor diz lá em Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o louvor do Senhor, irmãos, ele tem que ser parte das nossas vidas em todo tempo e em todo lugar. O salmista diz assim, Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. O louvor é uma declaração de amor ao Senhor Jesus. Nós obedecemos o Senhor Jesus, nós conhecemos a sua palavra e nós acabamos aqui, nós encerramos o louvor, porque nós conhecemos o Senhor Jesus, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós não sairíamos da nossa casa, irmãos, num dia à noite, depois de um dia de trabalho, se nós não conhecêssemos o Deus a quem nós servimos. Se esse Deus a quem nós servíssemos não fosse a razão da nossa existência, se Ele não fosse o motivo da nossa adoração, se Ele não fosse o motivo de nós nos reunirmos todos os cultos neste lugar e buscarmos a sua face, irmãos. Eu louvo o Senhor Jesus porque eu o amo. Eu louvo o Senhor Jesus porque Ele é a razão da minha existência. Eu não me esforço nas situações diárias porque eu quero conquistar algo. Eu me esforço a cada dia para me parecer mais com o Senhor Jesus, porque o desejo do meu coração é passar a eternidade com Ele. E nós sabemos que é para isso que nós lutamos, irmãos. Eu amo o Senhor Jesus acima de qualquer coisa, de qualquer situação. E eu sirvo porque eu reconheço, aleluias. Eu reconheço o seu senhorio, eu reconheço a sua excelência, eu reconheço o seu reinado. Eu sei que Ele é rei. Eu sirvo e adoro porque eu sei que Ele é rei e senhor da minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. Nenhuma situação adversa, irmãos, pode abalar o meu amor pelo Senhor Jesus, a minha fé, a minha comunhão, porque eu conheço o caráter santo do Deus a quem eu sirvo, irmãos. Sabemos, como diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que tudo, irmãos, tudo que acontece na minha e na sua vida, contribui para o meu e para o seu bem. Faz parte dos planos do Senhor Jesus em relação às nossas vidas. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele nos deixou um exemplo aqui muito claro de adoração na sua palavra. Lá no livro de Atos, eu vou ler, irmãos, capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, irmãos. Paulo e Silas, eles são exemplos, sim, de verdadeiros adoradores, irmãos. Porque eles conheciam o caráter santo do Senhor. E eles adoravam o Senhor Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele representa, irmãos.
Imagine o que era aquela prisão, irmãos. Imagine o que era aquele cárcere. Às vezes a gente passa por situações tão simples, irmãos, e nós já achamos que estamos passando por dificuldades que não somos capazes de suportar. Qual era o pecado que eles haviam cometido diante do Senhor? Qual era a falha que eles estavam executando naquele momento? Nenhuma, irmãos. Eles estavam praticando a verdade do Senhor. E a verdade do Senhor não foi aceita por muitos, irmãos. E por conta disso, eles foram presos e foram açoitados, irmãos. Mas não era aquele lugar frio, não eram os gemidos que tinham naquela prisão, não eram os maus tratos daquela prisão que o fizeram com que eles se sentissem abandonados, rejeitados pelo Senhor Jesus, injustiçados, deprimidos, preocupados, que não sairiam de lá. Não foi isso, irmãos, que eles fizeram. Eles adoraram o Senhor Jesus. Todos nós conhecemos, irmãos. Porque a situação da vida deles não era aquele momento que regia a sua fé. Não é aquilo que regia a sua comunhão com Deus. Não era o estado onde eles se encontravam. Não era a situação pelo qual eles estavam passando que regiam o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus. Não é a situação ao qual eles passavam que determinava qual era ou não o caráter do Senhor Jesus. Eles adoraram o Senhor Jesus, irmãos, porque eles conheciam Deus a quem eles serviam. E isso, irmãos, tem que estar muito claro na minha e na sua vida. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele me comprou, eu reconheço, eu me submeto a Ele, independente da situação, eu vou continuar adorando o nome do Senhor Jesus, irmãos. Aleluias. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós saímos da nossa casa, irmãos, quando nós estamos aqui para cultuar a Deus, Ele tem que ser o foco, irmãos. Não são... Isso, Ele é o motivo da nossa reunião, Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo pelo qual nós saímos das nossas casas para buscar a sua face, irmãos. Não é a cura que eu venho buscar. Não é uma bênção que eu venho buscar. Não é um ritual que acontece na igreja e eu vou para cumprir porque existe o culto e eu vou lá porque senão o pastor vai achar que eu estou faltando no culto ou porque eu tenho uma obrigação. Não, irmãos. Ele é o tema de tudo isso aqui, irmãos. Nós louvamos, nós adoramos porque Ele é o nosso foco. Nós pregamos pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos dá pela sua misericórdia a oportunidade de falar e trazer a sua palavra, mas isso é para o Senhor que nós fazemos. Nós entoamos louvores, isso é para o Senhor. Nós ofertamos na casa do Senhor, isso é para o Senhor. Ele é o foco, irmãos. Tudo que fazemos aqui é por Ele e para Ele. É para isso que nós nos reunimos, irmãos. Lembra de Davi, irmãos? Quando ele tocava a sua harpa, a palavra diz que aquele espírito maligno que estava na vida de Saul se despedia dele, irmãos. E aquele homem tornava a ter paz. Há um segredo espiritual na adoração, irmãos, que é tão grande, irmãos, que ele é capaz de expelir o mal. E muitas vezes nós passamos desapercebidos, irmãos. Muitas vezes nós saímos da nossa casa e achamos e dizemos que nós estamos reunidos no seu nome, mas nós não estamos nem ouvindo. Nós nem sequer ouvimos aquilo que o Senhor falou. Muitas vezes a gente não adora como o Senhor merecia. Nós muitas vezes saímos preocupados e achamos que nós vamos vir aqui e o Senhor vai falar conosco e Ele fala, irmãos. Mas Ele é o motivo da nossa adoração. Quantas vezes nós ouvimos aqui nesse altar, irmãos, que tudo é para Ele, é para a honra, para a glória do Teu santo e poderoso nome. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Adoração, irmãos, é algo que vem do nosso coração, é algo que está ligado ao nosso coração. Não é algo que a gente consegue manusear ou não é algo que a gente faz por muito falar. Não, a adoração, ela nasce lá no nosso coração, irmãos. Salmo 95, 6, o verso 6 diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, irmãos.
É por isso que nós nos prostramos diante dele, porque ele nos criou, irmãos, ele nos deu a vida. Onde nós estaríamos agora, irmãos? Eu tenho certeza se que cada um de nós aqui tivéssemos a oportunidade agora de falar aquilo que o Senhor Jesus já fez. Desde que nós aceitamos o Senhor Jesus até o dia de hoje, nós teríamos infinitas razões para adorar, irmãos. Adoração ao Senhor Jesus. O Senhor disse aqui desde o início, irmãos, sobre estarmos firmes nas promessas, estarmos atentos à palavra dele, aquilo que ele nos promete, a sua fidelidade. E o Senhor continua falando sobre adoração, irmãos. O quanto é importante nós compreendermos e adorarmos o Senhor Jesus com singeleza de coração. Mas a hora vem, irmãos, e agora a gente olha para o mundo, e a gente olha para a situação, e a gente sabe que agora é a hora em que o Senhor procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós, irmãos, temos o privilégio de fazermos parte do pequeno rebanho, de sermos ovelha do Senhor Jesus, de caminharmos com Ele. O pastor aqui, há alguns instantes, estava falando sobre o cajado, sobre o pastor, pela proteção das ovelhas. E quão protegidos nós somos, irmãos. Onde nós estaríamos agora? Até onde, irmãos? Nós estamos finalizando um ano e todos nós aqui temos a certeza no coração que o Senhor nos carregou e nos sustentou até aqui. E isso é motivo de adorar o Senhor Jesus, de agradecer a Ele, irmãos. Quantos livramentos nós recebemos nesse ano, irmãos? Eu tenho incontáveis motivos para agradecer ao Senhor Jesus. Se não fosse o Senhor Jesus, com certeza não estaria aqui, irmãos. Quantas vitórias o Senhor nos deu, irmãos. E o fato de nós continuarmos firmes e crentes, irmãos. Sermos crentes, irmãos. Estamos lá, passando pela porta estreita e fazemos parte do pequeno rebanho. Isso é motivo de exaltação, irmãos. Isso é motivo de alegrar o coração. Porque nós temos e fazemos parte de um tesouro tão precioso, irmãos, que é o Senhor Jesus, irmãos. Aleluias. Adorar, irmãos, é reconhecer quem Deus é, irmãos. Quem Ele representa nas nossas vidas. Quando a gente adora com o nosso coração, a gente começa a sentir a presença do Senhor Jesus. A gente fala em língua estranha, a nossa carne treme, a gente chora, e muitas das vezes as pessoas não entendem e acham que isso é um choro de tristeza ou é uma imaturidade, como eu já ouvi muitas vezes em algumas igrejas, achando que as manifestações do Espírito Santo de Deus são meninices. Falam isso aqueles que não conhecem o poder de Deus, irmãos. Aqueles que nunca experimentaram da glória do Senhor. Aqueles que nunca sentiram o fogo do Senhor sobre as suas cabeças. Aqueles que nunca tiveram contato e a intimidade com o Senhor Jesus. E quando nós nos damos a Ele, irmãos, nós sentimos tudo isso porque o nosso coração encontra o coração do Senhor com a nossa adoração, irmãos. E aí nós saímos daqui cheios de Deus, cheios de paz, plenos, porque nós encontramos a adoração, nós demos a Ele a adoração que é devida, irmãos. Como diz sempre aqui o nosso pastor Eduardo, não importa, irmãos. Enquanto nós vamos estar, não importa os aplausos, se vamos receber ou não, porque não é para nós, é para o Senhor Jesus. Não importa, irmãos, a quantidade de pessoas, nada importa, irmãos. Importante é estarmos na presença do Senhor Jesus, e Ele nos fez uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz lá na sua palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faria presente. Nós estamos aqui reunidos no nome dEle, irmãos. Nós sabemos porque Ele está aqui, porque nós sentimos a presença gloriosa, aleluia, Senhor Jesus, do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, irmãos. Salmo 42, irmãos, diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós temos sede de Deus, irmãos, e eu acho que esse versículo, ele explica muito bem o que significa adoração, irmãos.
Porque a corça, ele é um animal que vive nas altas montanhas. E ele passa muitos períodos sem beber água. E quando ele desce por causa da sede, ela fica ansiosa. A corça, ela fica ansiosa e busca ardentemente ali pelas águas, sabendo que aquilo é necessário para saciar a sua sede. E da mesma forma, quando ela está sendo perseguida por algum animal, dizem que ela procura as águas mais profundas para que ela possa mergulhar, de forma que o seu odor não seja mais sentido e perseguido o seu rastro pelo predador. E aí a gente começa a entender como a palavra do Senhor ela é perfeita, irmãos. Porque quando o salmista disse aqui que como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Isso faz menção a nós, irmãos. Nós não somos capazes de viver sem a presença do Senhor Jesus. E isso, irmãos, essa sede que nós temos, como disse aqui há um tempo atrás, o presbítero Carlos, quando ele ministrava, ele disse que existe um espaço no coração do homem que nunca vai ser preenchido por coisa alguma, se ele não for preenchido por Deus. E isso é verdade, irmãos. Nós somos capazes de ter 1000 situações, irmãos. Sabe aquele desejo mais oculto do seu coração? O Senhor, Ele pode te dar. Mas se nós não tivermos o nosso coração preenchido pelo Senhor Jesus, se aquele espacinho que é dele, irmãos, nós não nos enchemos dele, não é suficiente, irmãos. Nada serve, irmãos. Nós temos que ansiar em adorar, em buscar, em servir, em conhecer, em estar mais perto, em ter comunhão. Como disse aqui o salmista, como a corça suspira pelas águas, eu tenho que ter sede do Senhor Jesus, e isso tem que mover a minha vida, irmãos. Mover a minha vida é buscar o Senhor Jesus, irmãos, porque é isso que nos basta. Os dias são maus, irmãos, e vão ficar piores. Aqueles que estão aí pregando tantas coisas, dizendo que nós precisamos da chave do carro, que nós precisamos dar uma bênção dobrada, que o Senhor vai dar o apartamento, que o Senhor vai dar o carro, vai dar a casa. Isso tudo é consequência, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor. É isso que nos basta, irmãos, é isso que nos move, irmãos. Nós temos que ter sede do Senhor Jesus e adorarmos o Senhor Jesus, porque Ele é digno, porque Ele é rei, irmãos. Lembra da trajetória do Senhor Jesus? Tudo aquilo que Ele nos ensinou, irmãos. E é isso que nós temos que ter firme no nosso coração, irmãos. O Senhor Jesus, irmãos, Ele procura os verdadeiros adoradores, que assim nós possamos ser, irmãos. Que nós possamos, irmãos, desejar o nosso amado e adorá-lo, irmãos, como a razão da nossa vida, irmãos. Eu não sei se aquilo que você viveu durante esse ano, eu não sei quais são as situações pelo qual você passou, mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. O Senhor, Ele foi fiel na minha vida e foi fiel na sua vida. E isso, irmãos, é motivo de adoração. Isso é motivo de agradecer ao Senhor Jesus, irmãos. Como disse o salmista: o que darei eu, pois, ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que nós vamos dar ao Senhor Jesus, irmãos, por tudo que nós temos recebido? Que os nossos corações, irmãos, sejam capazes de alcançar o coração de Deus. Aquela mulher com fluxo de sangue, irmãos, quando ela tocou nas vestes do Senhor, o Senhor disse que sabia porque sentiu virtude, irmãos. Que da mesma forma, irmãos, nós possamos alcançar o coração do Senhor Jesus e sermos tocados, irmãos. Que o Senhor Jesus possa sentir virtude da nossa adoração, do nosso louvor, irmãos. Que nós possamos servir ao Senhor Jesus com singeleza de coração a cada dia. Que venhamos buscar, irmãos. Que possamos estar firmes
firmes, irmãos, firmes nas promessas do Senhor Jesus. Não importa o que você tenha que passar, não importa o que eu tenha que passar, saiba que o Senhor é quem luta a nossa luta, é Ele quem vence as nossas batalhas, é Ele que está conosco todos os dias. Se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, se nós estamos aqui nesse dia chamado hoje, é porque o Senhor Jesus, Ele sustentou a minha e a sua vida. Então, adore o Senhor Jesus, reconheça que tudo que nós temos é dele, é para Ele e por Ele. Ele é o motivo da nossa adoração, é por Ele que nós nos esforçamos, irmãos. Então, adore o Senhor Jesus, irmãos. Que possamos, irmãos, verdadeiramente, que o Senhor Jesus possa encontrar em mim e em você os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.